E olha, o movimento que está acontecendo lá na região sul, sudeste, está pegando força, tá? O grupo envia mais uma carta ao pastor Solon e eu estou aqui para ler essa carta, tá? E fazer uma comparação entre a carta do Sudeste Sul e a carta de Pernambuco. Vamos fazer uma análise juntos? Vamos lá. Fica conosco até o final desse vídeo, tá? Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast Pastor Júnior que vos fala. Triplo C, tá? Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Queridos, mais de 50%, quase 60% das pessoas que assistem aos nossos conteúdos não tem, tá? Inscrição aqui. Eu peço a você se inscreva, você não vai pagar absolutamente nada. Se inscreva, ative o sininho de notificações. Você que tem nos acompanhado reiteradas vezes, você vai receber de antemão todo o conteúdo que foi publicado, tá? Aqui no nosso canal de antemão. Bom, meus amados, ontem nós fizemos uma live, eu, Rodrigo e o irmão Joaquim, uma live muito interessante, muitos pontos foram abordados, tá? Uma live muito boa. Eu espero que você, quando tiver um tempo, vá lá e assista essa live. Muito, mas muito interessante. Bem, é... é do conhecimento dos irmãos, se não é seu, você vai tomar conhecimento agora que um grupo de pessoas liderado por uma pessoa de influência, que o pastor Solo não sabe quem é ainda, ele enviou esse grupo, tá? Uma carta, um pedido, uma carta aberta do pedido de desligamento imediato do pastor doutor Vitalino Gueiros, pelas razões que já expusemos no outro vídeo que também fizemos ontem. Então, se você puder, vai lá conferir aquilo que nós publicamos ontem, tá? Aqui no nosso canal Somos Podcast, certo? Só que esse grupo ele enviou outro documento. Esse documento foi sugerindo que irmãos pegassem essa carta de pedido de jubilamento, né, do pastor Gedeuti, eles copiassem o texto da carta e enviassem para as respostas da Escola Bíblica Dominical. Na oportunidade, nós falamos que os irmãos não vão fazer isso, porque os irmãos são ovelhas, a ovelha é um animal dócil, um animal um pouco, né, limitado, débil, tem medo de tudo. E a Maranata ensinou a gente, né? E esse ensino, à medida que você vai estudando, é que você vai percebendo as coisas, ela vai ensinar você a ser uma pessoa que não se contrapõe a nada. Você não pode ser um bereano, né? O pastor presidente disse que ser bereano era tolice, era algo que não tinha valor nenhum, né? Então ele faz questão de deturpar a palavra e a atitude dos bereanos que conferiam tudo na palavra, aquilo que estava sendo dito. Então ele faz questão de macular esse tipo de prática, exatamente para que as pessoas não examinem as escrituras, tá? Os irmãos vão ler aquilo que ele der, tá? Em relação à carta dos irmãos, existe uma nova estratégia adotada. Então, primeiro, o pedido de desligamento pelos fatos já expostos no outro vídeo e na carta, evidentemente. Existiu essa questão de mandar as respostas via resposta da IBD, e aí é difícil porque está vinculado ao CPF e muitos irmãos não vão fazer isso. Por que eu estou dizendo que não vão fazer isso? Tá, vamos lá. Porque esses irmãos que estão, né, fazendo esse movimento, tá, de reforma da Maranata, tá? Eles estão mandando essa mensagem, inclusive sem a assinatura daqueles que concordam com isso. Então, o correto era mandar esse documento e já com essas assinaturas.
Não precisava as pessoas estar enviando para o e-mail de resposta do presbitério a carta. Qual a diferença entre colocar num documento já o seu nome e CPF do que você enviar a resposta com o seu CPF? É a mesma coisa. Mas eu entendo porque as ovelhas são ensinadas a, olha, não fale nada, né? Deixa esse negócio com Deus. Deus está tomando conta, tá? E essas pessoas que falam isso são as mesmas que exaltam Lutero, que chegou lá na Catedral de Wittenberg e pregou lá 95 teses, tá? Dos equívocos, erros, heresias pregados pela Igreja Católica. São as mesmas pessoas. E aí, quando você vem apontar os erros, as heresias que são pregadas, as pessoas acham, chamam você de caído, apóstolo herege. Mas eu não os levo a mal porque isso aí é um ensino. Está na cabeça, 30 anos, 10 anos, 15 anos, ensinando isso. Isso é força de circular. Isso é um ensino da Igreja Cristã Maranata na Escola Bíblica Dominical. Se é que a gente pode chamar de escola bíblica, e dos Manaíns, tá? Então, nós vamos lá. O objetivo aqui são dois. Primeiro, mostrar uma carta, a carta desses irmãos, a nova intenção deles. Segundo, fazer a comparação entre essa carta e a carta do Nordeste que foi lida ontem na live. Se você não viu a live, leia, que você vai ver a carta do Nordeste. Certo? Vamos lá, direto ao ponto? Vamos lá. Vamos tentar aqui ler essa carta. Bom, carta circular aberta ao Conselho Presbiteral e membros da Igreja Cristã Maranata. Então, essa carta está sendo destinada não só ao Conselho, mas a toda a membresia da Igreja Cristã Maranata. Então, vamos ler. A paz do Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor Solon Pereira, certo de que, se não fosse ele, a voz dos membros da ICM nesse momento, não teríamos um amparo devido dentro da instituição e seríamos fatalmente silenciados. Agora, no entanto, estimamos contar com o apoio de quase 60% da igreja no estado do Espírito Santo. E em nível nacional, temos avançado em conversas com coordenadores e membros, buscando definição de um mesmo propósito no Senhor. Então, essa carta está dizendo aqui que, primeiro, ele está encontrando voz no Solon, né? Que muitas pessoas tratam ele como se fosse um anátema, né? Solon Pereira tem sido usado por Deus, tem sido um canal de bênção para dar voz a muitas pessoas. Membros, pastores, ungidos que estão sufocados, estão se utilizando desse canal para falar com você, meu irmão, membro, para que você abra os seus olhos. Para você, meu pastor. Você está entendendo? Enquanto na Maranata ele não teria voz, porque se falar, ele é expulso, como foi expulso o pastor Adriano de Pernambuco, e você sabe disso. Como foi expulso o pastor do Canadá, uma irmã ontem falou, salve-ficando, o nome dele é Patrícia, posso estar errado, mas ela falou ontem na live que o pastor anterior ao que está foi também expulso do Canadá da mesma forma de Adriano. Ou seja, se você interpelar, se você perguntar alguma coisa, você é colocado para fora. Porque a partir do momento que você tem perguntas a fazer. Eu estava aqui numa das reuniões né, que são feitas, que foram feitas na minha época. Só o que vem de presbitério para minha lei, eu coloco em prática e acabou. Ou seja, as pessoas não têm nem a capacidade de raciocinar. E essa fala, ela é muito preocupante, porque vou fazer um paralelo aqui, tá? Os irmãos estão lembrados de Jim Jones? O que foi que ele fez? Levou o povo para um local e o povo cometeu um suicídio coletivo. O maior suicídio coletivo. Em nome de quê? Da religião. Essas pessoas que tomaram esses venenos aí, essas coisas,
E se mataram, fizeram isso pensando que ia para o céu. Ou seja, não tiveram nem a capacidade de entender, discernir o que estava acontecendo e tiraram a própria vida. Veja que o que se quer numa seita, irmãos, é justamente proibir que você pense. Você não tem liberdade, tá? Então eu estava encontrando voz no canal do Pastor Solon, que está dizendo que mais que 60% do Estado do Espírito Santo está insatisfeito. Mais que 70% no estado de maior expressão da Igreja Maranata. Isso é muito sério, irmãos. Isso só vem, irmãos, alcançar o nosso coração, no sentido de que aquilo que nós estamos falando é verdade. Pastores que estão lá dentro, irmãos que estão lá dentro, 60% do Estado do Espírito Santo não está concordando. Não concorda com o que está acontecendo. Você está entendendo? E aí ele está dizendo que o movimento é nacional, está crescendo, está avançando, conversa com coordenadores. Então, com certeza, essa pessoa é a pessoa que tem muita influência. Para você conversar com o coordenador, para conversar sobre a jubilação do GDT, rapaz, são pessoas de alto escalão. Jamais um pastor Rafa, né, poderia fazer isso. Pastor Adriano, pessoa de referência no Nordeste, pastor de seminário, um excelente pastor, foi interpelar, foi colocado para fora. Questionou, meu irmão, já era, tá? Então vamos aqui continuar, tá? Prezados membros do Conselho Presbiteral, a voz da igreja precisa ser ouvida. Existe entre os coordenadores de todo o Brasil um clamor da igreja fiel para que o atual presidente da igreja Maranata não permaneça no cargo, considerando que sua liderança tem envergonhado a igreja. Sua forma de tratar os pastores não condiz com a postura de um líder cristão equilibrado, tampouco manifesta o fruto do Espírito Santo. Mas é isso que a gente está falando, tá? Então veja, coordenadores do Brasil. Então está havendo um movimento no Brasil e acredito pela Carta de Pernambuco, menos do Nordeste. E aí eu vou justificar por quê. Menos do Nordeste. Por quê? Vou justificar. O que é que as pessoas estão vendo, irmãos? Um pastor presidente que não é equilibrado, ele não tem fruto do Espírito, ele não tem temperança, ele não tem mansidão, ele não tem domínio próprio, ele não tem amor. Ele não tem isso aí. O que ele tem é um projeto egoísta, egocêntrico de poder. É só isso. Vamos lá? Motivos que sustentam o pedido de sua renúncia ou destituição. Eles estão dizendo assim: ou ele renuncia, ou ele é destituído pelo Conselho Presbiteral. Vamos lá. Descaracterização dos seminários. Falei isso ontem na live. Nem sabia dessa carta. Falei isso ontem. Antigamente, os seminários ainda tinha assuntos. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Agora virou um patetê e sempre se fala a mesma coisa. Dá-se ênfase à questão de ciência e fé, onde mostra currículo de pastores para dar peso à live. E não tem problema nenhum nisso. Mas antigamente era ensinado que o único nome era o nome de Jesus. E agora só um nome e um currículo de pessoas. Tá certo? Vamos lá. Os seminários realizados em Domingos Martins deixam de ser fundamentados na palavra de Deus. Não é isso que a gente está falando? Prova disso é que a crescente ausência da leitura da palavra de Deus e a utilização das Bíblias por parte dos membros. A Bíblia só serve para marcar um lugar agora e olhe lá. Ou seja, não existe Bíblia. No lugar onde se diz, onde emerge a doutrina, a Bíblia do povo está fechada. Por que será, irmãos? Porque a Bíblia do povo está fechada. Nós queremos muito saber disso. Muito. Porque
A Bíblia, ela tá fechada, tá bom? Bom, é, então a Bíblia só serve para marcar lugar. E olha lá, as pessoas nem estão se preocupando mais em levar a Bíblia, né? Porque não tem conteúdo bíblico, irmão. É para assistir live e lá virou o quê? Um centro de passeio, de paquera e etc. Vamos lá. Os temas se tornaram vagos e desconectados da sã doutrina, abordando assunto como ciência e fé sem relevância real para o crescimento espiritual. Então, veja, ele que critica tanto a questão da ciência, está utilizando disso. Aí ele vai dizer nas lives, não, nós estamos utilizando para mostrar que fé é fé, ciência é ciência. Solicitamos que, já no próximo seminário, as aulas sejam retomadas no formato tradicional, com professores ministrando com liberdade e autoridade do espírito. O modelo atual, baseado em lives curtas e rasas, não ensina a Bíblia. Olha, ele está dizendo que a live é rasa. Luiz Eugênio disse lá em Castanheiras que os irmãos estão reclamando da mensagem dos pastores, dizendo que era fraca. Veja que isso está acontecendo, irmãos. Todo mundo está vendo. Agora, pastor do Nordeste, vocês que assinaram a carta, vocês não estão vendo isso, não? Bom, vamos lá. Os irmãos pagam para ir ao seminário porque querem aprender a palavra e não ouvir fábulas ou filosofias ocas. Pois é. 2. Desvio do propósito original do Manaim. O Manaim, que por tantos anos foi um local dedicado à consagração e ao ensino da palavra, tem se transformado em um espaço de lazer e vaidade. Ou seja, as pessoas que estão subindo lá, estão subindo para lazer e para vaidade, né? Desfile de moda, será isso aí? Atualmente, os participantes enfrentam altos custos para vivenciar experiências que, na prática, se assemelham aos passeios turísticos, onde o tempo destinado ao lazer acaba sendo maior do que aquele dedicado ao estudo bíblico, o que se afasta significativamente do propósito original. Sabe o que é isso aqui? Unidos em família. Eu já participei lá. É uma aula de manhã, espaço livre. E eles levam isso lá para que as pessoas tenham esse prazer, irmão, de estar num lugar, precisamos dizer, tão belo, tão bonito, tão bem cuidado pelos escravos da obra, né? Pelos irmãos. É, E aí as pessoas ficam lá para lazer. E ele quer oferecer aquele ambiente como um ambiente de lazer. E olha que foi dito, irmãos, que o Manaína era lugar de viver sentimentos carnais. Era lugar de espiritualidade, do encontro com anjos, do encontro com a doutrina. E agora está se abrindo a prática de lazer, tá? Não que eu seja contra, esse é o posicionamento deles. Eu acho, pelo que aqui a gente já conhece da Maranata, nunca foi um centro bíblico de ensino. Ali era centro de lavagem. Olha lá, obra de Saul, obra de Davi. Que é isso? Primeiro período, se não me engano. Obra como forma de vida. Tudo isso, irmãos, era um escalonamento de aulas que prendia você. Me lembro muito bem de algumas aulas que o pastor dizia assim, quinto período, quinto período. Então aqui a gente pode dizer, ou seja, eles dosavam, escalonavam a questão da manipulação das mentes. Bom, vamos lá. Essa é a minha opinião. Vamos seguir. Além disso, mudanças recentes, como a obrigatoriedade de levar canetas individuais sob o conceito de canecas, desculpa, individuais sob o conceito de Manaí sustentável, tem causado estranhamento entre muitos irmãos. Ou seja, o Manaí não funciona, não leva mais copo. Veja que tudo é dinheiro, irmãos. Não leva copo porque eles vão economizar. Aí você tem que levar o seu copo. Mas se você não leva o seu copo, lá no Manaí vende caneca. Vende caixinha da paz. Lembra disso aqui? Eu já fiz um vídeo sobre isso, a caixinha da paz.
Há uma percepção crescente de que a igreja, sob a atual liderança, possa estar adotando princípios alinhados à Agenda 2030 da ONU, uma pauta frequentemente rejeitada por igrejas evangélicas comprometidas com a sã doutrina. Com a sã doutrina. Sabe o que eu acho aqui? Isso aqui é a ideia do CEO, tá? Na minha opinião, isso é a ideia do CEO, Luiz Eugênio. Teve um fato que aconteceu, eu vou fazer uma entrevista com o pastor que está conosco, o pastor Arnon Raposo. Eu vou parar aqui. Eu vou deixar ele falar. Para você ver o absurdo que é essa administração da Maranata, tá? Vamos lá. Também nos chama a atenção a recorrente afirmação de que temos tudo em comum. Duvido. Perguntas. Você come igual aos pastores? O alojamento seu é igual ao dos pastores? É tudo em comum de quê? Os pastores sentam na mesma mesa que o presidente senta e o conselho presbiteral? É a mesma alimentação? Mas se chegar um visitante político, entra em qual? Vai para fila comer pão sem nada? Ou vai para a sala do Estado-Maior do Conselho Presbiteral? Também nos chama a atenção, temos tudo de comum, que, embora possa parecer espiritualmente nobre, tem levado muitos a refletirem sobre a real aplicação prática desse conceito. Afinal, cada vez mais os membros percebem que possuem pouco ou nenhum poder de decisão, mas nenhum, sobre os recursos que ajudam a manter o que tem gerado desconforto e um sentimento de distanciamento da verdadeira comunhão ensinada nas Sagradas Escrituras. Mas a ovelha não tem poder nenhum, rapaz. Nenhum. Tem o poder, sabe de quê? De ficar calado. Tem o direito de ficar calado e morrer calado para sempre. Por isso que as pessoas vêm nos atacar na live, porque a gente está falando. E eles aprenderam isso. Aí não admite que ninguém fale, né? 3. Supressão do ensino e a isentação da imagem pessoal. As lives e os cultos da imagem do presidente suprimiram o ensino sério dessa doutrina. Pastores capacitados como Marcelo, Daniel, Diniz, Alexandre, Gilson, entre outros, foram deliberadamente cesseados para que não ofusquem a liderança central, como se o ministério fosse palco de vaidade e não serviço prestado ao corpo de Cristo com os dons que o Espírito reparte conforme lhe apraz. Em primeiro lugar, quando você vai estudar realmente teologia e Bíblia, você vai ver que esses pastores não têm mensagem bíblica, certo? Eles têm uma mensagem que agradam a membresia da Maranata. Qualquer pastor desse for pregar uma mensagem fora, eles vão ver que eles vão ser alvo de riso. Tantas alegorias, tantas supostas revelações que são heresias lá fora. Heresias. Agora, eles estão preferindo Marcelo. Marcelo é um mundo fantástico de Bob, né, irmãos? Diz que Sansão venceu com a porta. Jesus. Daniel tem uma mensagem boa. Daniel. Diniz, meu Deus. Alexandre, acho que é o gay isso aqui, né? O Alexandre Brasil, né? Gilson, só fazia a gente dormir na hora do Gilson. Meu Deus. Mas ele sabe falar muito bem, pontua as coisas, mas a mensagem está muito fora de Bíblia, tá? Essa cosmovisão maranata de enxergar a Bíblia e o reino, bom, é a minha opinião, tá? Como se o ministério fosse palco de vaidade. Então, o vaidoso lá é o Gentil, né? Que não deixa que ninguém crescer. Foi assim que aconteceu com quem, irmãos? Com a Anchieta. Foi assim que aconteceu com quem? Com Fernanda Taide. É o que está acontecendo agora com Daniel, que está escanteado. Daniel está escanteado, irmão. Aí a pessoa, não, ele tá comandando Cariacica. Isso não é poder, irmãos, para eles. Poder tá lá no Domingo do Martins, pregando lá. Cuidar de área. Isso é poder para quem? Isso é um falso poder, irmão. Que você tem que ter muito trabalho.
Vamos lá. Bom, além de limitar a atuação desses pastores, observa-se uma constante tentativa de. Vou ver aqui. Uma tentativa de reparar a imagem do presidente junto à igreja sempre que ele se exalta ou se altera nas transmissões. É perceptível que, logo após os episódios que desgastaram sua figura, a escola bíblica seguinte costuma apresentar testemunhos cuidadosamente escolhidos, normalmente de crianças ou idosos, exaltando sua pessoa como forma de gerar comoção e suavizar os impactos de atitudes claramente incompatíveis com o ministério pessoal, pastoral. Essa prática banaliza a simplicidade do evangelho e instrumentaliza os mais humildes como massa de manobra. Nunca, numa tentativa de restaurar artificialmente a imagem de um homem que, por suas próprias palavras e ações, demonstram reiteradamente desinteresse pelo bem do rebanho e pela honra dos seus pastores. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Isso é estratégia, né, irmão? Eu queria saber se Deus revelou isso. Quando ele faz uma besteira, na outra tem que ter uma experiência para dizer: Poxa, Deus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. É o nome de Jesus que está sendo exaltado? Eu acho besteira, irmãos, isso aí, sabe? Mas nos padrões, na cosmovisão da Maranata, isso aí é proibido, isso é idolatria. Gritar nome de pastor é idolatria. E se ser exaltado numa escola bíblica em rede mundial, isso é para dizer, olha como ele é amado. Crianças são inocentes, irmãos. Bom, vamos lá. Má gestão dos recursos e investimento disfarçado de marketing. O investimento em marketing por parte da liderança tem sido desproporcional e, em muitos casos, disfarçado. Embora nas transmissões se afirme que a mídia tem procurado a Igreja Cristã Maranata para divulgar suas ações, sabemos que, na realidade, é a própria Igreja que financia com seu dízimo essas aparições. Isso configura um desvio da verdade e representa má administração dos recursos consagrados ao Senhor por meio dos dízimos e ofertas. E aí, irmãos, abro um parênteses para dizer que antes Jesus te disse que a igreja não precisa de marketing. Que fazer marketing era denunciar posições. E agora a Maranata, ela está totalmente diferente. Totalmente diferente. Seria isso, irmão, um estelionato eclesiástico? Porque ela ensinou uma coisa hoje e hoje está falando uma coisa, fazendo aquilo que ela disse que não era para fazer através do seu presidente. Ele rechaçava marketing. Marketing é denunciar posições. E agora está pagando para falar bem da Maranata. Veja, ele pregava contra e agora vive. Isso é hipocrisia ou isso é estelionato religioso? Eu não sei, estou fazendo pergunta. Só queria entender, tá? Eu não estou dizendo absolutamente nada, não. O que eu quero dizer, pregava-se uma coisa e vive-se outra. Como essa carta está dizendo. Entendeu? Então está dizendo o seguinte: não é verdade que as empresas de televisão estão procurando a Maranata, como ela diz. Na verdade, eles pagam, pagam com o seu dízimo. Então, eles estão entendendo que é um mau uso, né, dos recursos do dízimo. Foram inúmeras as situações em que pastores e irmãos, ao procurar apoio financeiro junto ao presbitério, depararam-se com negativas ou entraves administrativos. Todos nós já enfrentamos o desgaste de organizar contribuições entre membros para ajudar outros. As conhecidas vaquinhas para socorrer irmãos necessitados, reformar templos ou adquirir equipamentos
essenciais ao funcionamento das igrejas locais. Enquanto isso, o acesso ao Caixa Central, para onde vai a totalidade dos dízimos, é dificultado por uma burocracia excessiva e prazos que inviabilizam qualquer resposta eficaz. Essa estrutura desestimula os pastores a buscar apoio no lugar que deveria ser o primeiro a socorrer, evidenciando um descompasso entre o discurso e a prática da gestão da obra. Eu vou pontuar uma coisa aqui, tá? Primeiro lugar, isso é fato. Pastores, na época da pandemia, para ter acesso ao recurso, eles tiveram que preencher mais de 5 laudas. E as perguntas, dentre as quais, não era, meu irmão, qual é a sua situação? Está precisando de quê? Quantos filhos você tem? Não era só. Não, as perguntas principais eram: você participa da IBD? Perguntar para um pastor se participa da IBD, embora eu sei que muitos pastores não assistem a escola bíblica, moço. Muitos ficam com o celular passando, tá? Muitos deixam diáconos lá e não vai. E não vai. Eles não estão indo, tá? Então, eu tô pensando que algum pastor que ama a palavra, que ama ensinar, está satisfeito de ficar sentado no banco? Só está satisfeito, irmãos, quem odeia a Bíblia ou quem está recebendo, tá? Sobre essa questão de pedir ajuda, eu vou abrir um parênteses aqui. Soube recentemente de uma pessoa aqui no meu estado, e aqui eu estou falando para o pessoal do meu estado, que essa mensagem aqui chegue nos 4 cantos, estado de Alagoas, que uma determinada pessoa, que eu conheço ele, foi acometido de uma enfermidade, tá? E é uma pessoa muito simples e teve que se afastar do trabalho. E os irmãos da igreja, que já é uma igreja carente, começaram a ajudar com isso, com aquilo, uma coisa, outra. O que é essa tal de vaquinha dos irmãos? Até que uma pessoa da família foi procurar o pastor. Pastor, pai, ajuda meu irmão. Esse pastor chegou e disse assim: olha, esse assunto aqui, o presbitério já está sabendo. Ou seja, os irmãos da igreja local já estavam ajudando, o presbitério estava sabendo, mas não liberou recurso para ajudar o irmão. Tá. E a irmã, amém, pastor. Salvo erro, teve outra situação que ela perguntou, pastor, e o recurso veio? E a resposta do presbitério veio, pasmem, o irmão estava há 8 meses sem trabalhar. 8 meses sem trabalhar. Atenção, irmãos da igreja, que acham que o presbitério vai te ajudar. Estava 8 meses desempregado. E sempre foi um grande trabalhador. Mutirão. Esse homem é um cavalo para trabalhar para Maranata. Vamos lá. Aí chegou a resposta. O pastor disse: olha, minha irmã. E aí não nada contra esse pastor, tá? É em relação a essa administração dos dízimos da igreja. É isso que eu estou falando. Absolutamente nada contra o pastor. Pastor que eu gosto muito dele, apesar que eu não sei qual é o conceito que ele tem de mim hoje, já que eu estou fazendo isso. Já que eu perdi contato com 100% dos pastores de Maranata, salvo alguns que têm conversado conosco em off. Tá, então vamos lá. O pastor trouxe a seguinte resposta. O presbitério disse que ele só pode ajudar durante 6 meses. Ou seja, passou de 6 meses, morra. Porque ele só pode ajudar por 6 meses. O presbitério só pode ajudar por 6 meses. Depois daí, o irmão se vire. Você está entendendo? Bom, o presbitério só pode ajudar por 6 meses. Como ele já está com 8 meses sendo ajudado pela igreja, infelizmente não tem a ajuda do presbitério. Peraí. Corta para mim aqui. Ô, meu irmão, meus irmãos,
A Maranata não ajudou em nada. Isso é algo recente agora. E ela ainda se utilizou da ajuda fraterna dos irmãos para dizer: como a gente já está ajudando há 6 meses, a gente não vai ajudar mais. A pergunta é: que igreja é essa? Essa é uma igreja cristã? Você acha? Você acha que com essa atitude de abandonar os fiéis da fé, essa igreja pode ser chamada de uma igreja bíblica? Meu irmão, você que está aí, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se depender da Maranata, quando você estiver doente, você vai morrer. Ela negou a cirurgia de um pastor de 40 anos de ministério. Você está entendendo, meu irmão? Esse é o fato novo que está acontecendo aqui no meu estado. O pastor me falou isso aqui. Eita, revelei quem foi que disse, misericórdia. O pastor falou isso aqui para mim, está indignado. E aí você acha ainda que a igreja cristã Maranata ela é uma igreja cristã que abandona os seus? E, irmãos, naquela época que a Maranata, que é essa igreja apostólica, quem se convertia pegava tudo o que tinha e colocava os pés. E ele ajudava todos os necessitados. Não importa tempo, irmãos. Que igreja é essa? Me diga, eu gostaria de saber que igreja é essa. Ela não ajudou, preste atenção. A igreja cristã Maranata não ajudou a pessoa. Eu digo CNPJ, não ajudou. E ainda disse, como nós ajudamos 6 meses, e ele já está com 8 meses, a gente não pode ajudar mais. Que igreja é essa? Que abandona os seus obreiros. Aqueles que deram a vida e dão. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Vá conversar com essa pessoa. Essa pessoa mata e morre pela Maranata. Mas os pastores que tomaram conhecimento disso, sabem disso, estão indignados com a postura da igreja. Isso tem abalado os pastores. Estou sabendo disso. Bom, já que eu disse que eu fui um pastor, enfim. Vamos lá. Vou voltar a carta aqui. Você, membro, acha que a igreja, a obra, caia numa dificuldade e você vai ver o que, é que vai acontecer com você. Essa igreja que você tanto ama deixará você morrer. Isso é o que ela está querendo dizer. Nem ajudou e disse que ajudou. E só ajuda 6 meses. Já pensou uma pessoa com câncer? Pastor Isaías, um dos principais aqui, foi abandonado. Você está entendendo, irmão? Esse é o lugar que você está dizendo que vai criar os seus filhos? É esse o lugar? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. É, frases e ameaças incompatíveis com o evangelho. As constantes bravatas de um presidente como quem não está satisfeito, saia. Foi isso que eu fiz, né? Rodrigo, Jeová, Adriano, Osiel, André, Juiz Wagner, Cecil, Cecil e tantos outros que fizeram carta. Os pastores da ICR, os pastores da Pastor Anchieta, os pastores que estão lá. Aqui não é seu lugar. Entre outras, revela uma liderança autoritária e carente de empatia. Pois é, meu irmão. Ai, pastor, você é só um número. Meu irmão, se um pastor só é um número, imagine você, ovelha. Essas declarações não refletem o amor de Cristo e ignoram o verdadeiro valor de uma alma, gerando escândalo entre os membros e feridas entre os obreiros. Causando o quê, irmãos? Gerando escândalo. Isso está dizendo, irmãos, que os membros e os obreiros estão escandalizados, estão feridos. Eles vão para a escola bíblica para apanhar. Outros episódios recentes, como a EBD do dia 11/5, ou seja, recente agora, domingo. E a reunião dos pastores do Nordeste, ou seja, esses pastores aqui assistiram
ao conteúdo que nós temos publicado aqui, Pastor Sócio especialmente, mostrar o quão penoso está sendo para o povo de Deus presenciar tamanhos absurdos. Então ele está dizendo que o pastor Gedeuti, aquilo que ele faz é um absurdo. Absurdo. E está sendo difícil, é penoso ver. Por isso que é um esvaziamento total, né? Enquanto isso, daqui a pouco vamos analisar a Carta do Nordeste, né? Nós viramos motivo de chacota em diversos canais de YouTube por causa do mau comportamento do presidente e da sua maneira maldizente de tratar as pessoas. Bom, essa questão de fazer chacota, eu acredito que não é o canal do Solon, não é o meu canal, não é o canal de Osiel, não é o canal de A Religião Certa, de Júnior Magalhães, pessoas sérias que estão abrindo os olhos das pessoas. Espero que tenha outro canal fazendo chacota aí. Porque chacota, a gente está apresentando, irmãos, a luz para que você enxergue e tome decisões que você achar convenientes. Diante disso, solicitamos ao Conselho Presbiteral que tome providências imediatas conforme o Estatuto da SCM. Nos termos do artigo 19 tal, pastor Solon, já leu, não é o artigo 19, salvo erro é o 20, tá? Mas só um equívoco na hora de ler, né? Eu acho que eles colocaram o número errado. Coloque o presidente em disponibilidade de suas funções por abuso de poder, conforme o clamor dos membros dessa instituição. Ele está pedindo ao Conselho Presbiteral. E efetue o jubilamento do presidente. Coloque em disponibilidade e jubile ele. Irmãos, veja só. O conselho, ele não é deliberativo. Ele não toma decisões. Primeiro. Dois. O conselho da Igreja Chamanata é liderado pelo próprio presidente. Você acha que ele mesmo vai vai fazer uma reunião contra ele mesmo? Irmãos, o cargo da Igreja Cristã Maranata de presidente é um cargo que se assemelha, dadas as devidas proporções, resguardadas as devidas proporções, ao cargo de Papa. Por quê? Só sai na morte. A pessoa pode estar em estado de saúde gravíssimo, como a gente sabe que Jesus está debilitado, precisa andar com médicos, tomando vários medicamentos, salvo engano, ele está fazendo hemodiálise, né? Andando com situações, não sei o nome do produto, desculpem, mas ele mostrou na região do Nordeste, só sai quando morre. Pois é, tá? Então, isso aqui não vai acontecer. Essa seria a forma mais honrosa de ele deixar a liderança. A honrosa é ele dizer, meu irmão, estou renunciando. Realmente estou falando coisas que não se devem. Eu vou ficar no meu lugar. E ser um membro do conselho, não o presidente do conselho, um membro do conselho, poderia. Embora que se ele tivesse membro do conselho, mesmo assim ele ia mandar de todo mundo. No entanto, cientes da resistência a essa medida, sugerimos ao conselho presbiteral, né, no caso o conselho, que tenha coragem de convocar uma nova assembleia para a reforma do estatuto, com o objetivo de dar voz à igreja, ao próprio conselho e aos pastores, e eliminar toda e qualquer aparência sectária que possa existir entre nós. Então, ele está dizendo, conselho, convoca uma assembleia. Eu não sei se o conselho tem poder de convocar uma assembleia geral. Parece que o Estatuto da Maranata está dizendo que quem convoca a assembleia é o presidente. E quando ele morrer, o vice, que é o que tem os mesmos poderes do presidente. Irmão, é tão esdrúxulo o estatuto da Igreja Maranata que o presidente tem todos os poderes e o vice não tem poder nem de votar. Mas quando esse presidente morre, o vice-presidente toma para si todos os poderes. Ou seja, continua o sistema. Você que está pensando que vai mudar o sistema, não muda. Não muda. Vamos lá? Aí ele fala aqui, aparência sectária. A igreja é sectária, irmãos. A Maranata é sectária. Sectária.
Queremos ser uma igreja evangélica verdadeira, transparente, bíblica e saudável. Ó, nós queremos ser essas palavras, esses 60% de irmãos do Estado do Espírito Santo que estão clamando por socorro, mais um movimento que cresce no Brasil inteiro, estão dizendo: nós não somos uma igreja evangélica verdadeira. Nós não somos uma igreja evangélica transparente, bíblica e saudável. Ó, se a Maranata não é uma igreja evangélica, verdadeira, transparente, bíblica e saudável, ela é o quê? Seita. Seita. E ele diz, ela tem aparência sectária. Seita. Característica de seita. É o que a gente está falando aqui. Então quer dizer que 60% do Estado do Espírito Santo está vendo isso. O movimento está crescendo no Brasil inteiro. Enquanto isso, Pernambuco está dizendo: nós estamos com você. Tudo que você faz é certo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a carta pujante do Estado de Pernambuco. Vale lembrar que muitos pastores ainda não digeriram a votação para vice-presidente quando concorreram os pastores Gilson e Alexandre. E o presidente, de forma imprópria, descreveu as características ideais de um vice, coincidentemente idênticas às do vencedor. Esse tipo de manipulação precisa acabar. Queremos mudanças reais. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu participei da Assembleia Geral para a criação do cargo de vice-presidente. Antes de eu sair, tem algumas coisas que eu preciso falar do meu estado, mas eu não vou falar agora, tá? Eu estou esperando vir algum tipo de situação contra mim, né? Tem que ser estratégico e jogar xadrez. Então, portanto, não vou falar nada sobre o meu estado. Vou defender todos os pastores até vir informações que eles estão me detonando. Aí a gente começa a saltar algumas coisas aqui, tá? Bom, eu participei dessa reunião e eu cheguei para algumas pessoas e disse assim: ó, vai haver reunião, quem sabe não vai mudar. Tem situações que aconteceram, né, para a gente falar isso. Mas, quem sabe não vai mudar? Quem sabe não vai mudar? E aí, a Assembleia veio. Essa Assembleia, irmãos, ela é só para pastores regionais. Pastor daqui ia para lá para fazer a votação na Assembleia Geral e fazer voto. Mas essa em específico abriu-se para todo pastor que quisesse participar. E eu participei. Com aquele desejo de mudança, como esses pastores estão tendo, né? Desejo de mudança pujante. E aí eu assisti. E essa live foi rápida. Pastores que tinham direito de voto tinham que votar rapidamente sobre a criação dessa figura do vice-presidente, mas não foi falado de Alexandre Guericius. Não foi votado. Foi votado uma situação lá, eu não me lembro, não recordo, mas sobre essa situação. Foi criado o cargo de vice, mas não foi falado de Alexandre Guericius e Gilson, não. Pode ter sido outra Assembleia? Pode. Estou falando da Assembleia que eu participei, que foi criado o cargo de vice. Os pastores, concordo. Né? Até quando os pastores iam se manifestar, olha, porque a obra. Não, meu irmão, Jesus tinha interferido, disse, fala logo aí, concorda ou não concorda? É assim, para terminar rápido, como se ele tivesse com medo de alguma coisa. Mas tá gravado isso lá. Com certeza ele gravou. Se eu soubesse, eu tinha gravado, né? Para servir de prova hoje, né? Então não foi. Naquela oportunidade, não. Pode ter sido em outro momento. Mas me lembro que a Anchieta falou que numa reunião onde foi dito essa questão de Alexandre Gueiros, ele disse, não, o pastor, o presidente ou vice-presidente, um cargo desse tem que ser com muito jejum, oração, botar todo mundo para jejuar e que isso não fale. E aí aconteceu o que vocês já sabem. Queremos mudanças reais.
Como forma de expressar nossa firmeza nesse propósito, iniciaremos a seguinte ação. Então, ele está dizendo que vai acontecer. Ele não está consultando o conselho em relação a isso. Está dizendo, eu já vou fazer. Está determinado. Nós vamos fazer. E o que é que vai ser feito? Junho e julho. Proclamamos as igrejas, coordenadores e pastores da região sul e do estado de Minas Gerais, que retém os dízimos. Os recursos devem ser usados exclusivamente para as necessidades locais. A região sul ainda se recupera de enchentes e os irmãos precisam de ajuda. Em Minas Gerais, após anos de trabalho voluntário nos Manaís vendidos, o lucro não foi repartido para as igrejas. Usem o dízimo para os órfãos, viúvas, manutenção de templo e as verdadeiras necessidades do rebanho. Então veja, eu estou vendo aqui que esse movimento, em que pese ele ter falado do estado do Espírito Santo, ele está falando da região sul, aqui. Então, o sul quer providência. E o estado do Espírito Santo. Tá? Então, ele está dizendo que ele está conclamando para que faça o seguinte: não use o dízimo, não dê o dízimo para o presbitério. Use para assistir órfão, viúva, manutenção de tempo e verdadeira necessidade. Esse é o motivo do dízimo. Fora isso, não há. Não há. Tá? Vamos lá. Então, o Manaim foi vendido, não foi repartido, né? Esse dinheiro foi para onde, né, irmão? Manaim vendido, tá? O acampamento de anjos é vendido. Deus errou quando comprou aquele Manaim. Mas vendeu, para onde foi o lucro? Onde está a prestação de contas? Por quanto foi vendido? Cadê esse dinheiro? Foi empregado em quê? Outubro. Então ele está dizendo junho e julho, aí depois pula para outubro. Outubro, as igrejas de todo o Brasil celebrarão um mês de dedicação de maneira diferente. Os dízimos não serão enviados ao presbitério, mas permanecerão nas igrejas locais para o sustento dos necessitados, manutenção do tempo e apoio às atividades de evangelização. Então, quem é esse grupo, irmãos? A partir do momento que as igrejas deixarem de enviar o dízimo, a gente vai saber que são os irmãos. Agora vamos ver se vão enviar ou não, né? Novembro e dezembro, caso o presidente ainda esteja no cargo, não financiaremos o Trombetas e Festas, os 5, né? Para falar a mesma coisa. Com recurso do dízimo, todos os coordenadores deverão reter os valores de sua área. Estamos cansados de ver o fruto do nosso trabalho sendo usado em um marketing estéril e pregações que ninguém compreende, sem qualquer resultado prático de salvação. Mas o Jesus diz que está salvando gente aí, em todo lugar. Eu acho que vai acontecer isso. Bom, reiteramos que essa não é uma rebelião. É um clamor pela verdade por uma igreja que glorifica o Senhor Jesus Cristo em tudo. E hoje fazemos o que fazemos hoje deveria partir do próprio Conselho Presbiterial. Duvido. Esta é a hora da verdade. Todos dizem que o presidente é o dono da ICM. Se é esta a verdade, então ele renunciará ou será deposto. É o dono. Mas se a obra de Deus e o Espírito Santo ainda continua nela, o clamor dos pastores e membros, crianças, pais, mães, viúvas, órfãos e pobres ricos será ouvido. Só teria criança, né, pastor? Criança não sabe o que está dizendo, não. Criança está dizendo, hoje de ti, cadê você? Não mais nos calaremos. Maranata. Bom, está aqui, irmãos, essa carta, em que eu acredito que essas coisas não vão acontecer, tá? Agora nós vamos fazer uma comparação com vocês com a carta, tá? Com a carta do Nordeste. Eu queria ler com vocês a carta do Nordeste. Veja que a carta, né, que foi lá do Sul, uma carta com quantos pontos? Com 5 pontos, bem fundamentada, citando o estatuto, pedindo providências,
Agora vamos para a carta do Nordeste. Vamos lá? Para a carta do Nordeste? Tá aqui. Nordeste não, de Pernambuco. Essa é a segunda carta. A primeira carta já foi reformulada porque pastores não quiseram assinar. Depois você vai na live de ontem e eu faço a leitura lá, tá bom? Ao Conselho Presbiteral e à presidência da Igreja Cristã Maranata, pastores e ungidos do Estado de Pernambuco manifestam voluntariamente e de maneira pública por meio desse instrumento seguinte. Parece que o Estado de Pernambuco já fez uma carta dessa. Deixa eu olhar aqui. Ele já fez uma carta dessa. Uma carta semelhante, tá? Deixa eu ver aqui. Um momento só. Ah, só que foi feita uma ata de reunião. E essa ata de reunião foi presidida pelo pastor Joel Carneiro de Souza e secretariado por Edivaldo Martins Paiva. Então, o Joel, tá, fez uma carta. Tá lá, os pastores da área de Pernambuco também manifestam apoio ao presbitério Espírito Santense. Tá aqui. Você vai lá na Rádio Manaim e você vai encontrar essa carta, que foi do dia 19/12/2012. E esses pastores que estão assinando, mesmo sabendo de tudo que aconteceu, assinaram essa outra carta aqui. Nada contra de cada um assina as suas convicções. E não é sobre eles, é sobre o sistema que nós estamos falando aqui. Temos muito respeito a qualquer tipo de pastor. Então, o amor pela obra do Espírito. Estamos unânimes, ligados no mesmo amor, vivendo o mesmo sentimento, qual seja, o corpo de Cristo, íntegro, puro e inviolável, alicerçado naquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado todos esses anos. Como é que o Estado está unânime, mas a região sul, 60% do Estado do Espírito Santo, e mais muitos estão enxergando o que Pernambuco não enxerga. Aliás, aquilo que o Pernambuco está dizendo nessa carta, embora pastores assinem, e ele, no particular, eles não concordam com isso. Bom, de repente mudaram o pensamento na data de ontem. Né? Respeito pela instituição. Não derivamos ou titubeamos, ao contrário, estamos convictos, cheios de respeito por entender que a instituição é gerida por servos de Deus, honrados e sérios, sendo o motivo da nossa mais profunda admiração. A Carta do Sul e de 60% dos irmãos do Estado do Espírito Santo, mais de vários coordenadores, estão dizendo que a Igreja Maranata é sectária, não é séria, não é evangélica, não é bíblica, não tem amor. E eles estão dizendo que tem profunda admiração por essa igreja. 2, 3. O nosso posicionamento. A nossa posição é a mesma. Então os pastores concordam. Esses pastores que estão reclamando porque não prega, porque não tem oportunidade de doutrinar, ou pastores que desobedecem à igreja, estão dizendo assim: a gente concorda com vocês. A nossa posição é a mesma. Reiteramos a nossa rejeição às atitudes daqueles que saem, levantam para atacar, macular, desonrar, enodoar o veio histórico e profético da obra. Meus irmãos, ou a região sul, 60% do Estado do Espírito Santo, mais Minas Gerais, mais coordenadores do Brasil inteiro estão errados, ou só os pastores que assinaram essa carta estão certos? O que é que vocês acham? E nós fazemos coro ao que estão vendo a maioria. Agora, por que, irmãos, não foi feita uma ata de reunião?
como foi feita com o pastor Joel na época. Aqui foi uma carta. Uma carta escrita por quem? Recife, 12 de maio de 2025. E aqui, irmãos, eu peço licença a vocês para dizer uma coisa. Sabe quem está assinando essa carta, irmãos? Quem está presidindo essa carta em Pernambuco é quem é funcionário. E quem está recebendo dinheiro, os pastores vão na onda. Só quem é privilegiado com dinheiro é que assina essa carta, tá? Ou, Alex, quem fez essa carta? Pastores que estão com os olhos abertos estão enxergando, irmãos. O Brasil inteiro não é só a gente, não. 4 gatos pingados somos nós aqui fora. A carta do pastor Solo que ele leu, a carta desses irmãos que o pastor Solo leu, mais de 8.500 visualizações em um dia só. E a maioria de pessoas que não são da ICM, aliás, que não são de fora, né? São de dentro. Ou seja, as pessoas estão vendo e compartilhando, estão concordando com isso. O que vocês acham, irmão? O que vocês acham? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que, como pastor solo, não acredito que vai haver mudança nenhuma. Para mudar Maranata, irmão, tem que mudar tudo. Desde as doutrinas. As doutrinas são heréticas, irmãos. São cópias de livros que não tem nada contra os livros. Paul Anchor é o que tem mais doutrina na Maranata, só com outro nome. Culto profético, escola bíblica, grupo de assistência. Mas você vai ver quinta medida no livro de paganismo, de bruxaria, bibliomancia. Irmão, não muda. Tem que mudar tudo. Para mudar tudo é muito difícil. O estatuto do Maranata é fechadinho, irmão. Se o GDT morrer, assume o vice. Se o conselho destitui o presidente, o vice assume. Agora vamos lá. Por que os pastores que estão enviando essa carta não assinam? Eu não estou desencorajando, não. Eu estou encorajando você, meu irmão. Assine. Aqui nós estamos botando a cara para bater. Sendo odiado por todos, mas falando a verdade. Por que nós estamos falando a verdade? Porque existem muitas pessoas que estão presas, que nem sabiam que a cúpula da igreja foi presa. Mas você sabia? Oxe, não. Quando? Pessoas que vieram depois de 2012, especialmente do Nordeste, distante daquela realidade, os pastores aqui não permitem nem que se toque nesse assunto, irmãos. Quem estiver tocando já é visto com outros olhos, já se escanteia. Entendeu? É assim. As pessoas não sabem de absolutamente nada. Nada. Não sabe. Entendeu? Se você vai falando para as pessoas, meu Deus, como é? Não, não acredito, não acredito. Meu Deus, não acredito. É assim que acontece. Mas eles não querem que você assista, por quê? Porque vai libertar você. Conhecereis a verdade vos libertará. É assim que diz a Bíblia. É assim que diz a palavra. O que nós queremos? Fazer reforma da Maranata? Fazer com que os irmãos saiam da Maranata? Não. Eu já disse isso aqui. Eu estou trazendo luz. Você tem pensamento crítico. Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe deu inteligência. E lhe deu discernimento para você discernir o que é certo, o que é errado. Você acha certo abandonar os membros, como esse irmão aqui? Quase que eu digo baixo a igreja. Ser abandonado pelo presbitério dizendo que não tem para dar nada para ele, porque ele já foi ajudado. Já foi ajudado. Ou gastar dinheiro com propaganda, comprando televisão, comprando espaço em televisão. Onde Jesus te disse que em 3 dias a Maranata alcançou 16 bilhões de pessoas. Que mentira, irmão. Pela Bandeirante. Eita, meu Deus do céu. Então, se você concorda com isso, pastores abandonados, sendo alvos de chacota, pastores sendo pisoteados na escola bíblica dominical.
pisoteado, tendo o nome exposto, como aqui do meu estado, teve o nome exposto. Com certeza, alguns estão dizendo, não, mas é isso mesmo, quem não tiver vai embora. É isso mesmo, aprendeu direitinho, Judith. Eu só espero que essas pessoas que pensam assim nunca precisem da Igreja Cristã Maranata em termos financeiros, porque você vai ver o que é essa igreja para você. Nunca deseje. Pode ajudar uma pessoa ou outra? Pode. Em razão de quê? Do pastor que pede que tenha influência no Estado para poder ajudar a OB. Mas a grande maioria, a burocracia, como foi dito, a burocracia, o tempo, aí. Primeira pergunta, faz EBD? Bom, queridos, essa é a minha comparação entre a Carta de Pernambuco e a Carta dos Pastores do Sul e Sudeste. Tire as suas conclusões. Somos podcast Pastor Júnior que vos fala. Fico todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo.